Já botei gravar a aula, tá, galera? Para todo mundo assistir depois, quando puder. Aqueles que não puderem estar presentes vão poder assistir. E aqueles que estão presentes, se quiser assistir novamente, também vão poder. Eu vou deixar disponibilizado lá no AVA, tá? Sete e 20 já. Podemos começar. Pessoal, o Zoom, ele não dá muito tempo, né? A gente não tem muito tempo, porque ele permite só um período aí de gratuidade, depois só se a gente pagar. E aí, como não estamos pagando, né? A gente vai utilizar esse tempo que nós temos agora. Podemos iniciar? Liguem o som. A grande maioria de vocês está com o som desativado. Pode ir falando. Pode falar. Tá todo mundo me ouvindo? Tô aqui de boca embuchada, mas tô ouvindo. Ativem as câmeras, galera. Não tô conseguindo ver ninguém. Aí, tô vendo o Daniel agora. Farias. Luiz Júnior. Tô no momento sagrado, tá? Mas... Vamos lá? Esperar mais um tempinho. E aí, como é que tá sendo esse período de quarentena para vocês? Quarentena. Quarentena pros fortes. Eu trabalho direto. Trabalhando normal também? Eu também, só que estou em casa, tá dando na mesma. Na verdade, estou trabalhando mais do que antes, porque, olha, tá dando um trabalho essas aulas do AVA. A gente tem que conferir, observar, tirar as dúvidas, então... Mais do que antes. Ok, então, enquanto todo mundo vai se organizando, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês me dizem se deu certo, para a gente iniciar, tá? Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Moodle. Só um pouquinho que eu tô com o Moodle fechado. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês aqui. Pronto. Então, aqui. Estão vendo essa tela? Tá carregando? Aí, Deu. Deu? Sim. Tá. Olha, bem isso aí que eu ia pesquisar um. As atribuições? Tipo, sobre o agrônomo, engenharia agrônomo, lugar que trabalha, tudo assim. Procurar certinho, né? Ah, legal. É mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje, tá? Na verdade, é isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. Botei nessa tela aqui, dessa tela que tá todo mundo vendo aqui do Moodle, na aula do dia 2, do 4. Tá todo mundo vendo essa tela? Sim. Beleza. Sim. Então, pessoal, aqui é a aula do nosso Moodle hoje, tá? Primeiro, queria dizer para vocês que estou com saudade de todo mundo. Espero que a gente volte logo com as nossas aulas presenciais. Gostaríamos de já ter voltado, mas a gente está seguindo determinações, como todos sabem, né? E a gente está aí lutando por um bem maior, mas a gente espera que isso tudo passe logo e que a gente supere isso da melhor forma possível. Graças a Deus o agro não para, né? E é o agro que sempre manteve e que continua mantendo a economia, não somente do nosso país, né? Mas praticamente do mundo inteiro. Então, tá aí uma bela oportunidade de vocês observarem o quão vasto e o quão importante é a nossa profissão. Então, para vocês que estão iniciando o curso agora e que estão sentindo isso, estão percebendo o quanto que o setor agropecuário está movimentando a economia, continua movimentando a economia nesse período de crise. Então, isso tem um lado bom disso tudo, né? Apesar de a gente estar nessa quarentena, porque a gente está tentando evitar maiores problemas como uma pandemia que infelizmente se alastrou, mas a gente também pode perceber
o quanto que o nosso setor, o setor que vocês procuraram e escolheram para estarem atuando na vida profissional de vocês é importante, né? Importante para o mundo inteiro. O quanto que a gente precisa do agro, o quanto que todos precisam do agro, né? Afinal, sem comer ninguém fica, né? Então, precisamos muito do agro e dos profissionais do agro. Certo, gente? Então, na nossa aula de hoje, aqui eu coloquei a apresentação da aula, tá? Vou falar resumidamente, só para a gente ver certinho, rapidinho, e depois a gente já vai para a aula. Aqui eu coloquei um material para vocês. Essa cartilha, tá? Profissionais de Engenharia e da Agronomia, o que fazem? Ela é uma cartilha bem longa, ela tem 80 e poucas páginas, mas não se preocupem, vocês vão ter esse material aqui guardado ali no computador de vocês, porque aqui é um material em que um conselho de agronomia e de engenharia, das engenharias e agronomia desenvolveu, tirando várias dúvidas sobre a nossa profissão. Tá? O que pode fazer, o que não pode fazer, quais são as áreas de atuação. Então, isso aqui é uma cartilha que vocês devem ter sempre, ao longo do curso de vocês, tá? Não precisa ler agora, mas assim que tiverem tempo, leiam. Leiam, que é bastante interessante, vai tirar bastante dúvidas de vocês. Então, isso aqui é um material complementar da aula, tá? E é para vocês guardarem isso aqui no computador, quem quer imprimir, enfim, porque é bem importante. Também vou colocar aqui embaixo, eu não consegui anexar, minha internet estava ruim hoje à tarde, uma tarefa, mas vai ser uma tarefa bem simples, tá, pessoal? Vai ficar aqui na aula de vocês, aqui no nosso perfil da aula de hoje, tá? E a nossa conversa de hoje, então, vai ser sobre os conselhos profissionais, atribuições profissionais e áreas de atuação, né? Então, a gente vai começar agora ao vivo essa nossa aula, tá? Toda vez que vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Desativem o som e me perguntem, ok? Ok. Beleza, então. Vou compartilhar aqui agora a nossa aula. Só um pouquinho. Aqui. Ops, a aula saiu. Já vou colocar rapidinho aqui, tá, pessoal? Ô, professora, Pode falar. tem uma aluna aqui que não está conseguindo entrar. Não tá conseguindo? Tentou pelo segundo link que eu mandei? Sim. E o que fica? Aparece alguma mensagem? Aparece aquela que nem eu mandei no grupo, que fica carregando e não entra. Não é. A internet tá boa, às vezes pode ser oscilação da internet. Pode ser, então. Mas não se preocupem, tá? Eu tô gravando essa aula e depois que eu terminar de gravar ela, assim que a gente encerrar a aula de hoje, eu vou disponibilizar ela lá no AVA, tá? Então, quem quiser assistir depois, quem não assistiu quiser assistir depois, vai estar lá. Não precisa ficar preocupado não, tá? Que a gente vai compartilhar isso com vocês depois. Tá bom? Acho que agora vai dar certo aqui. Deixar, compartilhar. Aqui. Deu certo? Apareceu aí para vocês os slides? Deu. Não. Agora sim. Agora sim. Apareceu? Beleza, ótimo. Apareceu. Então tá, galera. Deixa eu só pegar o telefone aqui. Então, a nossa aula hoje é sobre engenheiro agrônomo, ou engenheira agrônoma, né? Isso é uma forma pejorativa de estarmos falando. Atribuições, formação, perfil profissional e mercado de trabalho, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente estar conversando. Um deles, por exemplo, são as áreas básicas de conhecimento dos engenheiros agrônomos, dos futuros engenheiros agrônomos. Aqui está resumido mais ou menos tudo que vocês vão ver ao longo do curso, tudo que vocês vão estudar ao longo do curso. Então, a gente tem a área das biológicas, onde tem biologia geral, vegetal e animal, tá? Isso não significa que são necessariamente disciplinas, tá, pessoal? Isso significa que são assuntos que serão trabalhados ao longo do curso de vocês, muitas vezes embutidos em outras disciplinas, tá? Então, a gente trabalha toda essa parte biológica
A gente também tem a parte de humanas, né? Que a gente tem a parte de comunicação e expressão, que entra aí a parte do português, que vocês estão tendo com a professora Luísa lá, né? Metodologia científica, que também vocês estão tendo com a professora Luísa. Então, a gente trabalha isso também, tá? Temos a área das exatas, que é bastante trabalhado no curso de agronomia. Muita gente acredita, quando entra no curso, que a agronomia não tem conta ou não tem cálculo. Muito pelo contrário, né? A gente tem bastante conta, bastante cálculo. Então, a gente trabalha aí ao longo do curso álgebra, física, química, estatística, expressão geográfica, informática, elementos de cartografia, astronomia, dinâmica de fluidos geofísicos, tá? Então, na parte de hidráulica, hidrologia, isso tudo a gente vai estar trabalhando. Topografia, a parte de cartografia, expressão gráfica que entra o desenho técnico, né? A estatística, para quem quiser partir para a área de experimentos, fazer análise de probabilidade, depois do dia que vocês estiverem lá no campo atuando, vocês vão trabalhar bastante com isso. Então, todas essas áreas são extremamente importantes para o futuro profissional de vocês. E por isso que a gente trabalha elas durante o curso, durante a formação de vocês, tá? A sistematização das áreas de conhecimentos profissionalizantes, também separei aqui. A gente tem várias áreas de conhecimentos profissionalizantes, tá? As grandes áreas que a gente chama, que são aquelas áreas mais abrangentes, são produção vegetal, que entra toda a parte de plantas de lavoura, toda a parte de nutrição vegetal, toda a parte de manejo vegetal, tudo isso que vocês vão ver ao longo do curso com N disciplinas, tá? Bem focado. Produção animal, que vai entrar a parte de zootecnia, nutrição animal, melhoramento animal, bem-estar animal, etc. A parte de biotecnologia, que vem toda aquela parte de desenvolvimento de novos produtos, de melhoramento vegetal, de inserção de tecnologias bióticas nas plantas, tá? Biológicas nas plantas. Então, gente, é uma área bem interessante, bem ampla. A biotecnologia está cada vez mais em alta. Quem gosta dessa área é uma área super interessante. Tem a parte de engenharias de biosistemas que a gente trabalha, que é a parte da engenharia agronômica mesmo, né? Porque seremos todos engenheiros agrônomos. Processamento de produtos agropecuários, que entra toda aquela parte de produção de compotas, doces, leites, a transformação do produto mesmo, porque precisa que o engenheiro agrônomo acompanhe isso. Então, é uma das nossas atribuições. Está trabalhando e está atuando com esse processamento, tá? Parte de economia, administração e sociologia rural também trabalhamos bastante. É uma área bem grande, bem ampla do engenheiro agrônomo. Tá? Uma área que pode ser muito explorada pelo engenheiro agrônomo, bem bacana, bem necessária também. E recursos naturais e manejo ambiental. Essas são as grandes áreas que a gente trabalha. Alguém tem alguma dúvida nessas áreas? O que pode, o que não pode? Juliana, fiquei sabendo de determinada coisa, não tenho dúvida nisso. Vão me perguntando. Deem uma olhadinha se o microfone de vocês está ativado e me perguntem, tá? Se não está ativado, ative o microfone para poder me perguntar, beleza? Tranquilo. Ah. Eu peço desculpas que a minha voz ela tá meio ruim. Então eu tô tomando água direto para tentar dar uma melhorada, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada grande área, né? O que a gente trabalha em cada grande área? Na grande área de produção vegetal, o que a gente tem? Fitotecnia, alguém sabe o que é fitotecnia? Algo que vocês vão estudar bastante ao longo do curso. Alguém chuta? O que é, Luiz? Tá olhando bem sério aí. Lembrando, não, acho que não sei mais. Tem a ver com insetos? Tem a ver com insetos também. Entra a parte de entomologia, a parte de fitopatologia, que a entomologia é o estudo das doenças causadas por insetos e a fitopatologia, doenças causadas por fungos e bactérias e vírus também, tá? Então, a parte de vírus, fungos e bactéria, entra a parte de insetos. Entra também. Então, a fitotecnia vai entrar toda aquela parte de manejo vegetal, galera. Parte de nutrição vegetal, parte de controle de doenças, pós-colheita, enfim, toda essa parte de preparo, de cuidado com a nossa cultura é a parte da fitotecnia, tá? Que vocês vão estudar muito ao longo do curso, vocês vão ter várias disciplinas relacionadas a isso.
a parte da fisiologia vegetal, porque vocês, como engenheiros agrônomos, futuros engenheiros agrônomos, vão conseguir determinar o que é bom e o que não é bom para a planta se vocês não conhecerem a fisiologia e o funcionamento dela? Sim ou não? Não. Não, né? Não. Não conseguem, né? Como é que a gente vai saber como que funciona a dinâmica de um produto na planta se a gente não sabe a fisiologia dela? Então, eu preciso saber. Entre a parte de genética e melhoramento, percebam que algumas grandes áreas, elas têm o asterisco porque elas pertencem a mais de uma grande área, tá? Então, vocês podem ver ela depois de novo. Então, a genética e melhoramento, que é toda aquela parte de aumentar a produtividade sem aumentar a área de produção. Porque a gente tem que evitar hoje desmatamento, a gente tem que evitar abrir lareiras novas, porque a gente já teve bastante isso. E a gente ainda tem bastante terra agricultável no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar essa produção de alimentos, mas continuar com a mesma quantidade de terra que a gente tinha antes, né? Produzindo. Uma vez, 1 hectare de milho alimentava 2 pessoas. Depois, passou a alimentar 7. Hoje, já não me recordo mais quantas pessoas são, mas se eu não me engano são 12 ou 14 pessoas. O mesmo hectare. O hectare sempre teve 10 mil metros quadrados, né? Nunca sofreu alteração na quantidade. Por que uma vez alimentava 2 e hoje alimenta 12 pessoas? O que aconteceu de diferente? Porque hoje em dia as pessoas estão fitness. Muito pelo contrário. Ai, meu Deus. Daniel, não está correta essa tua teoria. Bota na prova que é sucesso. Não, essa Claro. Não é isso, Daniel. Muito pelo contrário, né? O milho é um alimento barato e é um alimento utilizado pelo mundo inteiro, né? A gente não pode pensar somente na nossa região, que graças a Deus a gente não tem necessidades nutricionais aqui na nossa região, né? Mas a gente tem muitos países, muitos estados que necessitam desses alimentos baratos para estarem sobrevivendo. Por isso que tem que ter um aumento da produção de alimentos, e um desses alimentos é o milho, né? Então, graças à genética ao melhoramento, a gente tem esse aumento de produtividade sem estar aumentando a área produzida, tá? Floricultura, parques e jardins, porque também é uma das nossas atribuições, cuidar de paisagismo, cuidar de parques, jardins de cidades e de casas do interior, enfim, de centros de interiores, é uma das nossas atribuições. Fitossanidade, que é cuidar do nosso alimento, tanto durante a colheita, durante o transporte, deslocamento dele até a empresa, o processamento desse alimento. A microbiologia, que é extremamente importante, a microbiologia a gente vai trabalhar ela acima do solo e abaixo do solo. Como assim? Abaixo do solo entra toda aquela parte de micorrizas, isobactérias, transportadores de nutrientes, toda aquela biota que vai auxiliar no manejo do solo, no desenvolvimento de raízes, vai auxiliar na agregação do solo, na decomposição de matéria orgânica, etc. E acima do solo, a microbiologia que a gente tem que pensar são os insetos e os fungos e bactérias benéficos e maléficos para as plantas, tá? Que podem ocasionar doenças ou podem acelerar o crescimento, depende de cada um e o que cada um faz, tá? E a fitopatologia, que é o estudo das doenças, né, causadas por fungos e bactérias que a gente conversou aqui antes, que entra dentro da fitotecnia. Ainda dentro da produção vegetal, a gente tem o manejo integrado de pragas. Quem já ouviu falar de MIP? Que é o manejo integrado de pragas. MIP é uma das tecnologias que está sendo muito utilizada para evitar o uso descontrolado de defensivos agrícolas, tá? O que é esse manejo integrado de pragas? É quando a gente entra numa lavoura com alguma defesa, primeiro, na época correta, e segundo, que a gente entra nessa lavoura aplicando vários métodos para eu tentar evitar o uso de inseticidas o máximo possível, né? Então, eu vou tentar fazer uma capina manual, ou eu vou tentar colocar uma armadilha de feromônio, enfim, vocês vão estudar isso, vocês têm uma disciplina específica para isso mais lá no final do curso, tá? Entra a nutrição de plantas e adubação, né? Porque a planta precisa estar nutrida, para isso eu tenho que nutrir primeiro o meu solo, depois de nutrir o meu solo, eu vou nutrir a minha planta. Sistemas de produção agropecuário,
que entra a parte de bovino, caprino, suíno, aves, toda essa parte de zootecnia, tá? Silvicultura, que é o manejo de florestas, tá? Vocês vão também estudar isso aí, bem bacana. Aí tem aqui manejo e produção florestal, tá? Patologia, que são as doenças florestais, né? Incêndios florestais, que entra na parte ambiental, também vai ser trabalhado, tá, gente? Dentro dessa grande área. Inventários florestais, que é fazer o reconhecimento, né, do que temos, do que não temos, dependendo da área que vocês partirem para trabalhar depois de se formarem. Por exemplo, se forem para a área ambiental, vai trabalhar muito com inventário florestal. Sistemas agroflorestais, quem já ouviu falar de sistemas agroflorestais? Não? Eu. Sim? Talvez? Daniel, já ouviu? Sim. O que seria o sistema agroflorestal? É quando... Como é que eu vou explicar? Meu Deus, como é que eu vou explicar? Tem uma área lá que é, vamos dizer, eucalipto, e tu usa para animal também, tipo, criar gado no meio do eucalipto. É quando eu estou associando mais de um tipo de produção na mesma área. Então, eu tenho a mesma área para pastagem e também eu posso colocar fileiras de frutícola, me perdoem, de frutas, né? Frutíferas, isso. Ou colocar eucalipto, pinos, enfim, depende da cultura do meu interesse. Então, eu utilizo para 3 atividades. Para pecuária, porque eu vou botar o gado ali, de corte ou de leite. Para pastagem naquele solo, né? E também para eu colocar alguma fruta ou uma outra espécie florestal de interesse econômico ali. Então, eu utilizo a área, eu otimizo a utilização dessa área. E tem muito estudo mostrando que isso traz muito benefício para o solo, para os animais. Então, eu consigo ter uma maior rentabilidade naquele meu local, naquela minha área de trabalho, né? Também vou trabalhar a interação lavoura, pecuária e floresta, que é mais ou menos o sistema agroflorestal, só que daí a gente chama de agro-silvipastoril, né? O agroflorestal, deixa eu deixar mais claro aqui a divisão, que na minha explicação acabou ficando meio confuso, né? O agroflorestal, eu trabalho, por exemplo, eu posso trabalhar uma cultura baixa, feijão com eucalipto, ou um feijão com uma frutífera, esse é o agroflorestal. Agro-silvipastoril é como eu falei antes, onde você tem pastagem, fruta e gado. Tá? Aí é o sistema agro-silvipastoril. Pode ser também para caprino, esse agro-silvipastoril, para ovelhas, enfim, né? Para o que for de interesse econômico do proprietário do local, tá? Então, isso também vocês vão estar trabalhando ao longo do curso para poderem ter atribuição para trabalhar com isso depois de formados, caso assim desejem, né? Falando da produção animal, a gente tem a zootecnia em geral, né? Fisiologia animal, que é a mesma coisa da vegetal, só que eu vou conhecer a fisiologia dos meus animais, como que é o funcionamento, para eu saber como vai funcionar a digestão de nutrientes, de alimentos daquele meu animal, enfim, tá? Genética e melhoramento de animais também, não existe só de plantas, existe animais mais produtivos, que me dão maior rendimento, certo? Microbiologia animal também, que é bastante importante, que envolve toda a parte de digestão de alimentos. Aí vem piscicultura, aquicultura. Qual que é a diferença de aquicultura para piscicultura? A aquicultura, ela envolve peixes e animais de água salgada, tá? A piscicultura é somente de água doce. Quando envolve de água salgada, a gente tem a aquicultura, tá? Chama a mãe aí para aula, Marcelo. Pode chamar. Sistemas de produção agropecuário. Ela acabou de ir embora. Sistema de produção agropecuário. Também entra na produção animal, né? Todos os sistemas de produção, vocês vão estar trabalhando sistema confinado, sistema pasto, extensionista, intencionista, enfim. Vocês vão trabalhar tudo isso nas N disciplinas que vocês vão ter aí da parte animal. E a integração lavoura-pecuária, que entra lá mais ou menos no sistema agro-silvipastoril, tá? Aí temos uma outra grande área que é a biotecnologia, que vai entrar especificamente a genética de melhoramento, tanto animal
quanto vegetal, vocês vão trabalhar isso, tá? E aí entra novamente a microbiologia. Notem que a microbiologia, ela faz parte de várias grandes áreas, porque ela é necessária em tudo. A microbiologia, principalmente a do solo, é uma coisa extremamente interessante. Vocês vão ver quando tiver disciplina de vocês. Não adianta eu ter um solo ótimo se eu não tiver animais naquele solo, se eu não tiver fauna naquele meu solo. Então, a microbiologia ela é extremamente importante, por isso que vocês precisam entender e conversar, falar bastante sobre esse assunto, tá? Aí vem também o processamento de produtos agropecuários. Notem, pessoal, que com essa conversa já vai surgindo aí algumas áreas de atuação, certo? A gente já vai percebendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito pelo engenheiro agrônomo. Opa! No processamento de produtos agropecuários, a gente tem novamente a microbiologia, porque ela é extremamente importante para o desenvolvimento dos produtos pós-colheita, tá? São fungos que determinam se eu vou ter doença pós-colheita, são bactérias que vão determinar isso. Também são bactérias que vão determinar se eu vou ter uma boa transformação do bem produto, como por exemplo queijo ou não. Então a microbiologia ela é extremamente ampla, tá? Entra aí os produtos agropecuários, né? A tecnologia de transformação desses produtos e a tecnologia de produtos de pesca, que também entra, tá? Toda essa parte aí de transformação de produtos, o engenheiro agrônomo está trabalhando. Eu sempre falo que nessa parte de alimentos, o engenheiro agrônomo ele é o profissional mais completo que tem. A gente chega a ser mais completo que os próprios engenheiros de alimentos, muitas vezes, né? Por quê? Porque eu consigo trabalhar como engenheiro agrônoma desde o plantio lá no solo, o preparo da minha semente antes, o plantio, a condução do plantio, a condução da minha cultura, os tratos culturais daquela minha cultura, a colheita, o transporte, que também é uma atribuição minha, garantir o transporte, porque produto transportado incorretamente, eu perco vida útil mesmo, tá? Diminuo essa vida útil, tenho percas na minha produção. O transporte, a chegada lá na empresa, na indústria, a transformação desse produto em doces, compotas, enfim, como que eu for transformar, salames, queijos, isso tudo, tá? É transformação de produto. E depois a venda desse produto, a colocação desse produto no mercado. Então, é uma grande área de atuação que o engenheiro agrônomo consegue estar trabalhando, tá? E extremamente interessante. Aí entra aqui os sistemas agroindustriais, né? Tecnologias pós-colheita, que foi o que eu falei para vocês, que depois de colher o produto, tem que ter todo um cuidado para que esse produto chegue na melhor forma possível no seu destino final. Certificação, depois, que é finalização desse produto, a certificação, a biodeterioração e preservação de madeiras também é uma área que podemos estar atuando e vocês vão estar vendo isso lá em silvicultura, tá? Recursos energéticos, que a gente vai trabalhar também bastante, isso vocês vão ter, fontes de energia, para estarem estudando as construções rurais, isso tudo entra as fontes de recursos energéticos. Então, energias alternativas, né? Energia eólica, energia solar, isso tudo são áreas de atuação do engenheiro agrônomo, tá? Outra grande área é a engenharia de biosistemas. O que seria isso? Entra aqui meteorologia e climatologia. Essa disciplina não é previsão do tempo, tá? Para muitos podem confundi-la. Ela não é para a gente aprender a fazer previsão do tempo, não. A meteorologia e climatologia... O Coutinho é engenheiro agrônomo, para quem não sabe, né? Pior que eu tô com essa dúvida ainda. O Coutinho é engenheiro agrônomo. E a gente aprende a fazer leitura. Sabia que a maioria das pessoas que fazem leituras em estações meteorológicas são engenheiros agrônomos? Porque não é qualquer um que aprende a fazer leitura em estação meteorológica, tá? E a meteorologia e climatologia, por que ela é importante no curso de agronomia? Para que eu tenho que saber? Ponto de orvalho, já ouviram falar em ponto de orvalho? É o ponto de orvalho que determina se vai ter uma doença ou não na minha planta. E eu tenho que saber os pontos de orvalho para poder evitar uma doença fúngica. Eu vou ter que saber se vai ter, por exemplo, a famosa neblina na região em determinada época ou não. E aí, com isso, eu já consigo entrar com o MIP, que é o meu manejo integrado de pragas, para evitar alguma doença da minha plantação, tá? Então, para isso tudo que é importante a meteorologia.
E climatologia. Precipitação é extremamente importante, eu tenho que saber a intensidade de precipitação, porque influencia na erosão do solo. Tá? Precipitação é chuva, né? Conforme a intensidade, conforme o tipo de solo que eu tenho, eu sei que eu tenho um solo suscetível à erosão hídrica, que é uma erosão causada pela chuva. E aí eu tenho que fazer métodos de manejo do solo para evitar essa erosão, porque se eu tiver um solo degradado, erodido, eu vou ter um solo com perca de nutrientes, consequentemente eu vou ter menor produção e, consequentemente, menor lucro. Então, vendo como na agronomia é tudo interligado, eu tenho que entender mais ou menos um pouquinho de tudo para poder ter uma produção final satisfatória. Não é simples assim. Lá no final vai parecer simples, mas é porque vocês já foram encaixando pedacinho por pedacinho na cabeça de vocês ao longo do curso, tá? E aí vai ficando uma coisa tranquila. Parece que é tranquilo, mas não é. É muita coisa. O agrônomo tem que saber muita coisa, tá? Eletricidade aplicada, que não deixa de ser, né, as energias alternativas. Energia, eletricidade agrícola. Recursos energéticos. Máquinas e motores, a gente vai trabalhar bastante também. Para que eu tenho que saber máquinas e motores? Eu não quero ser mecânico. Máquinas e motores a gente trabalha porque a gente tem que saber qual é a velocidade de rotação de um trator na lavoura para que eu tenha determinado número de plantas por metro quadrado. Qual é a rotação que tem que ter? Qual é a velocidade? Tá? Eu tenho que regular tudo isso. Para eu aplicar tantos litros de defensivo em 10 hectares, sendo a concentração de determinados miligramas por metro quadrado. Qual a velocidade que eu tenho que andar? E aí isso vai depender da potência do meu motor, vai depender da largura do pneu do meu trator, vai depender de vários fatores. Então, eu também tenho que saber um pouquinho sobre isso, tá? Aí entra aí, motores, máquinas, mecanização e transporte agrícola. O transporte entra na tecnologia pós-colheita também. Porque se eu pegar, jogar, sei lá, minha maçã no caminhão e sair com o caminhão a 150 por hora, eu sei que vai chegar lá, já vai estar suco ou doce, eu posso empacotar e vender direto dessa forma, né? Então, também tem que trabalhar um pouquinho a parte do transporte, tá? Elementos de máquinas, que vai entrar também as engrenagens, isso tudo vocês vão estar estudando. A colheita, que também depende de todo um planejamento, todo um cálculo, fazer uma colheita com máquinas de forma correta. A hidrologia, a hidráulica, que são extremamente importantes no curso de agronomia, que vão determinar percas de solo ou não, que vão determinar meu ponto de umidade, meu ponto de campo daquele solo, enfim. Aí depende do meu tipo de solo, depende do tipo de cultura, depende do tipo de manejo que eu estou tendo. Sistemas de irrigação e drenagem também são importantes. Fazer o cálculo de sistemas de irrigação e drenagem não é algo simples e é algo determinante para o sucesso das culturas. Construções de barragens e tanques, pequenas PCHs, por exemplo, podemos trabalhar e sermos responsáveis por isso, inclusive, que entra aí nas fontes de energia alternativa, né? Construções rurais. A gente tem atribuição para fazer desenhos e projetos de construções seguindo algumas normas, mas para a área rural, tá? Como se fossem engenheiros civis fazendo isso para lá para a área rural. Então, a gente tem essa atribuição, a gente pode fazer isso, basta a gente querer. Por isso que a gente tem construções rurais, tá? Ô, Jana. Oi? Olha só, uma vez do test drive, eu não lembro ao certo qual foi a palavra usada, mas essa parte de engenharia agrônomo, engenharia agrimensura, qual seria a diferença entre um e outro? Do agrônomo para o agrimensor? É que o agrimensor, ele só tem essa área de atuação, a agrimensura, né? Tanto que tem algumas coisas de agrimensura que a gente não tem atribuição para estar fazendo, né? Eu não me recordo ao certo, mas são poucas coisas que a gente não pode estar atuando na parte de medição topográfica. No resto, a gente pode, tá? Eu sei disso porque a gente tem escritório disso aqui, o Daniel sabe, né, Daniel? E a gente trabalha muito com área topográfica e até hoje eu não fui barrada, aí geralmente quem assina sou eu, não fui barrada em nada, então ainda tenho um pouco de dúvida sobre essas limitações, mas tem algumas limitações que o engenheiro agrônomo não pode estar fazendo. Mas a grande diferença do agrimensor para o agrônomo é que o agrimensor faz isso, o agrônomo faz isso, faz melhoramento, faz zootecnia, faz a parte ambiental, faz legislação, faz, enfim, manejo de solo,
Então, a nossa profissão é muito mais abrangente, tá? Sim, test drive para falar disso aí. Uhum. A agrimensura é uma profissão extremamente interessante também para quem gosta dessa parte, né? Ela é ótima, sai muito mais focado, né? O engenheiro agrônomo, depois de formado, ele tem que estudar ainda um pouquinho mais para estar trabalhando com essa parte de medições topográficas, né? O agrimensor não, sai pronto. Só que para quem gosta dessa área, né? Já para quem gosta de uma área um pouco mais abrangente, a agronomia se torna mais interessante, tá? Professora, Oi? a agrimensura daí no caso seria como fazer uma especialização depois que sai da faculdade de agronomia? E não precisa fazer uma especialização necessariamente, fazendo alguns cursos só para te dominar melhor os aparelhos de medições topográficas. Vocês vão trabalhar com CAD, por exemplo, né? Vocês vão ter expressão gráfica, vão aprender a trabalhar com CAD, mas vocês não vão saber trabalhar, não vão sair do curso de agronomia sendo experts em CAD. E para trabalhar com topografia, tem que saber mexer no CAD. Então, depois que tu sair, se tu gostar dessa área, faz um cursinho rápido ou a própria prática. Eu consigo mexer no CAD, nunca fiz nenhum curso, foi de ficar fuçando e mexendo, porque a gente trabalha com isso, acabei aprendendo. Mas tem cursinhos que vão facilitar isso. Então, na verdade, eu gosto dessa parte de topografia, vocês vão ter uma boa noção no curso sobre isso, a gente tem aparelhos topográficos, vocês vão aprender a medir. Só que como não é dia a dia, a gente esquece, né? Então, depois que tu resolver se especializar nisso, é só tu dar continuidade e fazer alguns cursos rápidos para tu se especializar mais na área. Assim como qualquer outra área, né, galera? Se eu quiser trabalhar com melhoramento vegetal, eu vou ter uma boa noção do curso, mas depois eu tenho que focar para isso e dar continuidade. E agrônomo, gente, tem que estar estudando sempre, porque é uma mudança diária de prescrição, o que ontem valia hoje já não vale mais, talvez amanhã já não vai valer. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando. Então, independente da área de atuação que vocês escolherem depois que se formarem, vocês vão ter que estar sempre se reciclando e sempre se preparando, tá? Sim, na verdade a pergunta foi porque o Geo da minha patroa meio que se formou em agronomia há um bom tempo. Ele disse que quando ele estudava, isso que não estou muito essa parte de agrimensura. Uma coisa que ele queria mesmo, hoje, se fosse para fazer, seria agrimensura. Até por isso que eu fui... Tá. Não, mas como eu falei, a gente não vai aprofundar realmente na agrimensura, não é esse o nosso foco, né? A gente tem como interesse aqui dar uma noção para vocês saberem que vocês podem estar trabalhando com isso. Depois, cada um caminha com as suas próprias pernas, mas é como eu falei, hoje eu atuo com isso, meu marido também atua com isso e nenhum de nós fez curso nenhum, né? A gente foi aprendendo aí com a prática mesmo. Mas tem cursos que vão acelerar esse processo de aprendizagem, né? Então, tem vários cursos, vocês vão poder se especializar depois. Para quem quer se especializar ainda mais, tem especialização voltada só para isso, de 2 anos, né? Uma especialização mesmo, né? Mas é para quem quer mesmo fazer essa área. Então, depois vai do que cada um vai querer e aí é correr atrás, né? Para se especializar na área, tá? Continuando aqui, então, engenharia de biossistema, gente, nós temos estruturas de madeira, que vai ser estudado porque entra parte de construções rurais, máquinas e edificações, a estrutura das mesmas também vocês vão estar trabalhando, que vem a parte de cartografia também, ó, que a gente estava comentando do engenheiro agrimensor, a cartografia, o geoprocessamento, o georreferenciamento, é bastante trabalhado nessa parte também, tá? Leitura de mapas, saber trabalhar com geoprocessamento, georreferenciamento é bem importante. Automação e controle de sistemas agrícolas, né? Fazer todo o cálculo, toda a automação. Tecnologia e resistência dos materiais, a gente tem que ter também, saber um pouquinho disso. Fenômenos de transporte, que aí vai entrar em deslocamento de solo, água no solo. E ergonomia, que é mais ou menos a segurança do trabalho. Também é a nossa área. Lembrando que todos os engenheiros, qualquer engenharia, não só a agronomia, como as demais engenharias, se fizerem uma especialização em segurança do trabalho, se torna automaticamente engenheiro de segurança do trabalho, como se tivesse feito uma segunda graduação, tá? É só fazer uma especialização. Tem uma outra grande área que é bem interessante, que é economia, administração e sociologia rural. Nós somos extensionistas, sim, ou seja, o engenheiro agrônomo ele vai para campo sempre, né?
A grande maioria dos engenheiros agrônomos vai para campo. Com exceção daqueles que procuram laboratórios, desenvolvimento de produtos internos. No meu caso, né, acaba evitando um pouco o campo lá na universidade, porque eu fico na gestão de curso, na aula, mas enfim, né, aqui no escritório eu já parto mais para essa parte de campo. E por conta disso, a gente tem que aprender extensão rural, porque é o engenheiro agrônomo que leva o desenvolvimento para os locais, né? É um papel muito, muito importante dos engenheiros agrônomos isso. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que todos conhecem, o Flux House. Todo mundo conhece ou já ouviu falar? Sim. Já, né? Quem foi que desenvolveu aquilo? Quem foi que desenvolveu aquela região de São Martinho? Aquilo lá, gente, só surgiu graças a um trabalho de extensão rural da EPAGRE, realizada por engenheiros agrônomos. Olha o papel, olha a importância que teve no desenvolvimento da região. Né? Então, é um papel muito importante, a gente tem que trabalhar, sim, essa parte de extensão rural. Então, todos nós que vamos para campo somos extensionistas e a gente leva o desenvolvimento e o conhecimento para as pessoas, para os lugares, para as regiões, tá? Economia agrícola, então a gente vai trabalhar a parte de comunicação, ética e legislação, que é básico, ética na profissão, gente, todos têm que ter, depois de formados, sejam éticos, sejam justos, né? Comunicação, legislação, entender o que eu posso, o que eu não posso, até onde que eu posso ir como engenheiro agrônomo, até onde que eu não posso. Economia agrícola, para o produtor que eu atendo, eu vou ter que fazer o cálculo de viabilidade econômica daquele produto. Ele quer colocar, sei lá, nunca trabalhou com produção de uva, ele quer começar a trabalhar com produção de uva. O engenheiro agrônomo tem que saber fazer o cálculo de custo de implantação, considerando tudo, desde a implantação do pomar, colocando os... Vou falar um palavreado mais comum, me desculpe, né? Colocando os palacetes, enfim, o custo do arame, quanto que ele vai gastar de arame para eu estar fazendo toda a minha estrutura, todo esse custo, quanto que vai custar, qual é o trato cultural que ele tem que ter e em quanto tempo que ele vai ter retorno econômico. Daqui quantos anos essa atividade vai começar a me dar lucro? Então, o agrônomo ele tem que saber fazer tudo isso e deixar tudo isso claro para o produtor rural. O custo é tanto, daqui 3 anos começa a produção, daqui 5 anos você vai começar a ter lucro. Então, vocês têm que ter isso muito claro para deixar isso muito claro para o produtor. E aí, vocês têm que fazer o cálculo de viabilidade econômica. É viável fazer isso? Não é viável fazer isso? Para a região. Depois, vai vender para quem? Escoamento do produto vai para onde? Tem mercado para isso? Não tem mercado? Então, isso tudo vocês têm que estar muito atentos depois, tá? Então, economia, administração, entra em tudo isso. A extensão rural e a sociologia, que tá levando a tecnologia até o homem do campo, é vocês estarem ajudando aquele produtor, pequeno produtor, a se desenvolver, a crescer, tá? Otimização dos sistemas agrícolas. O que é essa otimização? É eu ir lá na casa do meu produtor rural e ver o que ele quer fazer e o que ele tem para fazer. Ele quer fazer determinada coisa, ele tem isso aqui de recurso. O que eu posso fazer com isso? Né? Eu não posso fazer um plano mirabolante, lindo, maravilhoso, que ele vai ter horrores de lucro, só que ele vai ter que fazer horrores de investimentos que o meu produtor não tem condições. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade do meu produtor. Eu tenho que ir lá e perceber o que ele tem, até onde que ele pode ir, o que ele alcança financeiramente e dentro desse limite, eu vou ter que determinar o que dá para fazer da melhor forma. Qual é o melhor lucro que ele pode ter com o recurso que ele disponibiliza, né? Claro que se tivesse mais recurso, teria mais lucro, mas ele não tem. Então, o que eu posso fazer? Qual é o melhor que eu posso fazer com esse recurso? É sempre esse pensamento que vocês têm que ter, tá? Desculpa aí pela tosse, gente. Política e desenvolvimento rural, entra tudo isso, né? Gestão empresarial e marketing do agronegócio também é extremamente importante. Marketing do agronegócio é extremamente importante, né? Se vocês forem trabalhar depois como autônomos, né? Vocês têm que saber fazer marketing do agronegócio de vocês. E isso é mesmo atribuição do engenheiro agrônomo, né? Fazer, divulgar, expandir, levar para os 4 cantos do mundo o seu serviço, o seu produto, enfim, ou da empresa que você está trabalhando, tá? Falando agora de recursos naturais e manejo ambiental. Entra novamente a microbiologia, porque ela envolve tudo.
Solo, manejo e conservação do solo, porque eu não consigo trabalhar do solo e da água, eu não consigo trabalhar uma planta, um desenvolvimento de planta, se eu não manejar corretamente o meu solo. Se o meu solo está degradado, se o meu solo está ruim, a planta não vai se desenvolver. Então, eu tenho que fazer sempre. Primeiro passo, análise de solo. Segundo passo, correção do solo. Terceiro passo, ver a capacidade daquele meu solo e o que eu vou botar em cima que vai se desenvolver, tá? Parte da botânica, que é conhecer as plantas, as estruturas das plantas. Dendrologia, que entra a parte de florestas, madeira, tá? Fazer medição de DAP, que é diâmetro e altura de peito, para saber se aquela madeira é viável, se não é viável, se vai ter escoamento, se não vai ter escoamento, tá? A parte de ecologia, o que é a parte de ecologia? Aqui entra bastante a agroecologia, né? Que é estar trabalhando com sistemas orgânicos, tá? Saber trabalhar com esses sistemas, de que forma, viabilidade, é possível, não é possível, né? Ecossistemas aquáticos, que é estar trabalhando aí com peixes, enfim, mariscos, camarões, toda a parte de aquática, de produção aquática, algas, existem algas para comércio, né? Então, se eu partir para isso, eu vou ter que trabalhar com todos esses ecossistemas. De que forma, qual que é a melhor nutrição, qual que é o melhor manejo, qual que é a melhor densidade. Isso tudo, galera, é bem amplo, tá? Manejo de bacias hidrográficas. Eu sempre tenho que conhecer em que região que eu me encontro e qual é a bacia hidrográfica que eu faço parte. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente faz parte da bacia hidrográfica do Rio Tubarão, que tem algumas características específicas em relação à resistência de solo, em relação a desenvolvimento de plantas. Então, eu tenho que conhecer isso para saber trabalhar todo o meu manejo de recurso, tá? Inventário florestal, que é o poder fazer o levantamento das espécies que tem, das espécies que faltam. Aqui já vai entrar mais aquela parte ambiental que eu falei para vocês. Manejo e gestão ambiental, que entra toda essa parte ambiental, né? Saneamento e gestão ambiental, tá? Vai entrar nisso tudo. Na parte ambiental, a gente pode trabalhar com todas as áreas, é bem amplo, galera. A gente pode trabalhar com recuperação de área degradada, com supressão de vegetação, com áreas de preservação permanente, enfim, tá? Então, é uma área bem ampla e que a gente pode estar atuando. Tem bastante área de atuação aí para o engenheiro agrônomo. E vamos falar um pouquinho da formação de vocês, da formação do profissional de engenharia agronômica, né? No currículo de vocês, vocês vão ter como uma base sólida de formação, né? E vai ser incluído aspectos econômicos, sociais e ambientais. Vai ter muita atividade prática, tá? A partir da terceira fase, praticamente todos os sábados com aulas práticas, porque é um curso bem prático. Vai ter estágio lá no final do curso, que é importante para vocês, para contato, para ter, para sentir como é que é a profissão. E é bastante participativo o nosso curso, tá? Vocês vão fazer bastante seminário, bastante experimento, a gente vai participar de congressos, feiras, enfim. Tudo que tem aí para vocês estarem aprendendo e aumentando o conhecimento no curso, vocês vão estar participando, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos o que precisa ter um profissional da agro, tá? De perfil, o que vocês têm que ter? Primeiro, uma formação adequada. Formação adequada depende mais do aluno do que do professor ou da instituição. Por quê? Porque não basta sala de aula. Não basta eu e você conversarmos. Vocês têm que chegar em casa, tem que ler. São 5 anos. 5 anos de dedicação, galera. Ó, final de semana, mas tinha festinha tal, não sei o que eu queria ir. Não dá? Não dá. Vão ficar em casa. Porque agora vocês estão tirando para vocês, tá? Vocês estão se dedicando para se formarem, para serem bons profissionais. E vai fazer diferença lá no futuro depois. Faz muita diferença quem se dedicou e quem não se dedicou. Então, cheguem em casa, lê artigo, leiam coisas físicas, não fiquem lendo somente internet, peguem livros, estudem, ampliem o seu conhecimento. Cheguem na sala de aula com conhecimento antecipado, não esperem o professor passar a informação para vocês. Já cheguem com informação, já cheguem com dúvidas lá em sala de aula. Todo professor vai tentar responder suas dúvidas e se o professor não souber responder, que não é pecado algum, porque não somos deuses, a gente vai dizer, agora eu não sei, mas eu vou atrás da resposta para ti
e vai atrás da resposta e assim que possível vai responder, tá? Procurem, se esforcem, vai depender muito de vocês isso. Tem que estar sempre atualizado, o agrônomo ele tem que estar sempre atualizado, porque muda muito, constantemente muda, como eu falei no início da aula, muda bastante. Bem informado e tem que aprimorar as características mais importantes. Comunicação, ética, desenvolvimento, tem que ser proativo, tá? Então, esse é um profissional exigido do agro, exigido pelo mercado de trabalho. Qual é o perfil que vocês precisam ter também lá no mercado de trabalho? Vocês têm que ser flexíveis. Não pode ser aquele profissional velho turrão. Eu aprendi assim, é assim e pronto. Não, flexível. Você tem que ser iniciativa, capacidade para tomada de decisão, que participem do cotidiano da empresa ou do negócio de vocês, criem novos empreendimentos e alavanquem o crescimento da empresa que vocês trabalham ou do negócio de vocês. Sempre, sempre. E abertos a novas ideias, aberto ao novo que vem. Já estou na empresa há 40 anos, está chegando engenheiro agrônomo formado ontem, capaz que ele vai saber mais do que eu. Um bom profissional vai escutar o que esse novo profissional tem para falar. Então, nunca se esqueçam disso, né? Liderança e influência vocês têm que ter também. Vocês têm que saber delegar função, construir relacionamentos, gerir os conflitos que vocês vão ter. Porque a presença de líderes, ela agrega muito à empresa. Isso vai fazer vocês crescerem muito profissionalmente, tá? E se forem donos do próprio negócio, mais ainda essa parte de liderança vocês têm que desenvolver. Tem que ser ético, dinâmico e motivar a equipe de trabalho de vocês, tá? Outra característica importante é a comunicação. Sempre, sempre, sempre se comunicando muito. A grande maioria dos engenheiros agrônomos que a gente conhece de sucesso tem uma comunicação muito boa, tô certa? Todos eles são bem comunicativos, expressivos. Isso é receita de sucesso, galera. Então, trabalhe esse lado. Sempre tem gente que começa o curso muito tímido. Vai trabalhando esse lado. Aproveita que aqui pode errar. Aqui na graduação a gente pode falar besteira. Aqui na graduação a gente pode perguntar. Quando tá lá no mercado de trabalho, isso não dá mais, tá? Aí vai ficar feio. Aí você lá tem que saber mais. Se fosse para você perguntar, você tem que voltar com a dúvida para casa e pesquisar ou conversar com um colega que entende do assunto e pergunta. Também não é vergonha nenhuma, né? Vou dar um exemplo. Esses dias uma prima minha me botou umas fotos lá de maracujá e me perguntou, estava doente, me perguntou o que poderia ser. Eu não soube responder na hora, porque eu não trabalho com maracujá. Eu imaginava que seria cancro, mas eu não tinha certeza, porque não é a minha área de atuação, não é o meu dia a dia. O que eu fiz? Mandei uma mensagem para o nosso professor de fruticultura, o Henrique, e questionei ele, porque além de ele atuar com fruticultura, a especialização dele é maracujá. Então, ele entende bastante de maracujá. Perguntei, ele me falou o que era, me passou as orientações, e eu informei a ela. E não me senti mal em momento algum em ter feito isso. Porque não é vergonha alguma, a gente não tem como saber tudo de tudo. O importante é a gente pesquisar, procurar saber e procurar aprender. Agora eu aprendi, próxima vez que alguém me trouxer o mesmo problema, eu já vou saber identificar, né? Sempre tem um lado bom de tudo. Vocês têm que investir futuramente em ética, responsabilidade, comunicação, relacionamento, espírito de equipe, objetividade, liderança, empreendedorismo, conhecimento técnico, visão global e processual. Então, olha só, tudo que vocês vão ter que fazer futuramente para garantir a sua colocação no mercado de trabalho. Não é fácil, mas quem se dedica consegue, tá? Então, com dedicação, todo mundo vai voar muito longe. E é isso que eu espero de todos que fazem nosso curso. E aonde que eu posso estar trabalhando? Os tipos de trabalho que eu tenho na agronomia, né? No setor público, pode ser no ensino, na pesquisa, assistência técnica, extensão, fiscalização, entra EPAGRE, Embrapa, universidades, Ministério do Trabalho, da Agricultura, enfim, SIDASCs, todos esses órgãos públicos, órgãos ambientais, tá? Para vocês estarem trabalhando. Nos setores privados, né, empresas, aí vem planejamento, crédito, que entra o crédito rural, que é mais uma área de atuação nossa, seguros, insumos, produção, distribuição, produtos fitossanitários, sementes, mudas. Entra a parte aí também de máquinas e equipamentos, produção e distribuição.
a parte de comercialização de produtos, transporte, armazenamento de produtos, transformação de produtos nas agroindústrias, ensino, pesquisa, assistência técnica, entre outros, tá, galera? E além disso, vocês podem ser autônomos, né? Podem terceirizar serviço, prestar assessoria, consultoria, terem o próprio negócio, quem aí tem propriedade rural e quer investir, uma ótima pedida. Então, área de atuação não falta, tá? Local para trabalhar também não falta. Vontade que a gente tem que ter de correr atrás e se destacar no mercado de trabalho. Então, a gente pode escolher entre ter o emprego formal ou sermos donos do próprio negócio. Vai depender das oportunidades que vão nos surgindo aí ao longo da vida, ao longo do curso. O importante é que a gente desenvolva o melhor trabalho possível, independente de onde a gente estiver, tá? Aqui eu coloquei alguns campos de sombreamento. O que é sombreamento? O que eu posso fazer que também tem um outro profissional que faz? Aí entra aqui a produção vegetal, que entra o biólogo e o engenheiro florestal, com um pouquinho de menos atribuição que a gente nessa parte de produção vegetal. Por quê? Porque, por exemplo, o engenheiro florestal não estuda grandes culturas, milho, feijão, soja. O biólogo, muito menos. Mas eles entendem um pouco da produção vegetal e podem estar trabalhando nessa área também. A produção animal, que daí, além do agrônomo, entra zootecnista, biólogo, médico veterinário, engenheiro de pesca, que podem trabalhar com isso. Na biotecnologia, que nós temos o biólogo, que pode estar trabalhando com isso também, nos laboratórios, no desenvolvimento lá dos produtos, né? E engenheiros de bioprocessos, por exemplo, que são novas profissões que estão surgindo. No processamento de produtos agropecuários, então entra aí engenheiro de alimentos, químico, de pesca, nutricionistas e cientistas de alimentos, né? Que existe essa profissão. Então, além do agrônomo, esses profissionais podem estar atuando. Engenharias de biosistemas, aí entra ali o engenheiro agrícola. Qual é a diferença do engenheiro agrícola para o engenheiro agrônomo? A diferença, gente, ela é muito pequena. O engenheiro agrícola, ele foca um pouquinho menos na extensão do que o engenheiro agrônomo, tá? O engenheiro agrônomo, ele foca mais na extensão rural, o engenheiro agrícola não, mas as atribuições são praticamente as mesmas, tá? Engenheiro agrimensor, engenheiro de biosistemas, civil e meteorologista. A economia, administração e sociologia rural, além do agrônomo, né? O economista, o administrador, o sociólogo, o contador também pode estar trabalhando com isso. E recursos naturais e manejo ambiental, a gente também tem engenheiro ambiental, biólogo, gestor ambiental, arquiteto e urbanista, que podem estar também atuando, tá, galera? Então, com tudo isso, é importante saber que o engenheiro agrônomo é o principal profissional do agro brasileiro. Então, a gente precisa desse profissional para desenvolver o agro. É um profissional extremamente requisitado, extremamente importante, e que a gente tem que ter atuando no dia a dia, nas ruas, nas empresas, nos órgãos públicos, nas pesquisas. O engenheiro agrônomo, ele é muito completo. Ele pode estar atuando em vários locais, né? Nós somos a primeira engenharia do Brasil, né? Segunda profissão e a primeira engenharia do Brasil. Então, a gente tem muita atribuição justamente por isso. A gente é uma profissão muito antiga e é uma profissão que sempre foi, e sempre vai ser necessária. O engenheiro agrônomo, ele é necessário em praticamente todos os setores. Justamente porque a gente tem essa profissão generalista, onde a gente trabalha com praticamente tudo, é que a gente se enquadra fácil no mercado de trabalho. É muito tranquilo termos mercado de trabalho atuante com esse número de atribuições que a gente tem, né, galera? Então, fiquem bem atentos, porque se vocês se dedicarem, com certeza vocês vão ter uma ótima colocação no mercado de trabalho, um local de destaque no mercado de trabalho e vão orgulhar a gente aí que participou da formação de vocês. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Certo, galera? Deixa eu voltar aqui, então. Nosso Zoom. Ô, Jana. Abra as câmeras aí, pessoal. Não tô vendo, só tô vendo o Maurício, o Luiz, o Daniel e o Eduardo. Agora o outro Daniel apareceu também, Marcelo. Ô, Jana. Pode perguntar. Tem uma hora antes que o meu celular travou bem na hora.
Na hora que tu voltasse, a fala que eu comecei a discutir de volta, teve uma parte que falava assim, isso seria como uma segunda formação. Eu vi algo de segurança, trabalho, negócio assim. Falasse algo do tipo. Ah, tá. De segurança do trabalho, é que assim, ó, se você fizer uma pós-graduação em segurança do trabalho, você se torna engenheiro de segurança do trabalho. Fica como uma segunda profissão, tá? Então, todo mundo que tem uma engenharia e que fizer uma pós-graduação em segurança do trabalho se torna engenheiro de segurança do trabalho, tá? Tem esse segundo título. Entendeu? Sim, entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, eu não. Todo mundo sabendo Por tudo? enquanto, não. Por enquanto, sim. Então tá, galera, o Zoom tá aqui apitando, acho que daqui a pouco já vai encerrar. Daqui a pouquinho também eu já tenho outra reunião aí com o pessoal do Projeto Articulador e o do professor Paulo também vai fazer uma reunião pelo Zoom ainda hoje com a equipe dele, para a gente conversar um pouquinho sobre o Projeto Articulador. Vou deixar ali no AVA as atividades. Só que não se preocupem, tá? Para essas atividades, vocês vão ter 15 dias para fazer e é coisa tranquila, só para vocês fixarem o conteúdo, estudarem um pouquinho mais. Mas não deixem de ler, galera. Hoje e sempre. A formação de vocês depende disso. Leiam e leiam muito. Aprendam além da sala de aula. Não esperem somente pelo professor ou somente pela instituição. Aproveitem o tempo que vocês têm, que eu sei que para muitos é pouquíssimo tempo livre, mas aproveitem de uma boa forma o tempo livre. E qual que é uma boa forma? Aprendendo, lendo bastante. A gente tem que ler muito. A leitura ela é boa para várias coisas, né? Ela é boa para a gente adquirir conhecimento e ela é boa para a gente imaginar as coisas e ela também é boa para a gente aprender a escrever. Porque muitas vezes a falha na escrita é a falta de leitura. Então, se quem lê bastante não escreve errado, não tem dúvidas com pontuação, se é C cedilha ou se é dois S, enfim, né, gente? Então, leiam. Que é importante também, vocês vão ser futuros profissionais e vocês têm que estarem capacitados sempre da melhor forma possível, tá? E isso envolve, sim, a escrita de vocês, tá? A fala, a escrita e a leitura ajuda muito. Então, cheguem em casa, tem um tempinho, agora de noite tem um tempinho, vou ler alguma coisa, tá? Leiam, procurem um artigo, leem sobre o curso de agronomia. Os artigos são bem bacanas porque eles trazem as últimas informações sobre os últimos produtos que estão dando certo, ou que não estão dando certo. Enfim, vai agregar bastante conhecimento de vocês. Beleza, galera? Jana. Então, gente, Jana. muito obrigada. Oi? Pode perguntar, Daniel. Uma última pergunta antes de tu ir. Pode perguntar. Olha só. Aquela vez que você vai com a palestra do CREA, pode um pouco me explicar, vamos por assim, o que um agrônomo depois de formado precisa fazer para ter tal autorização do CREA? Ah, nada. Tal autorização, vocês vão fazer assim, ó. Depois de formados, vocês vão lá no CREA. Aqui a nossa região é de Tubarão, tá? Vocês vão no CREA de Tubarão, ou de Criciúma, tanto faz também. E vocês vão solicitar o registro de vocês. Tendo o registro de vocês, a partir do registro de vocês, vocês vão ter acesso ao CREANet. Lá no CREANet já vai estar especificado todas as atribuições que vocês têm. E toda vez que vocês precisarem lançar uma ART, que é uma assinatura de responsabilidade técnica, vocês vão entrar no CREANet com o login, a senha de vocês, que vai estar o cadastro de vocês lá. E vocês vão tentar lançar a RT. Se vocês não tiverem atribuição para aquela atividade, a RT vai ser barrada. Se tiverem, a RT não vai ser barrada. No documento que eu coloquei aqui, naquela cartilha que está aqui no AVA, tem tudo que pode e o que não pode fazer. Todas as atribuições que o engenheiro agrônomo tem. São muitas áreas de atuação, tá? Então, só que o CREA, ele adotou, nos últimos anos, a atribuição em relação às disciplinas. Então, se não teve determinada disciplina, não teve nenhuma disciplina de topografia, não vai ter atribuição topográfica. Mas a gente tomou muito cuidado no currículo, quando a gente montou, de não deixar nenhuma área de fora, justamente para garantir as atribuições de vocês. Tá? Então, até hoje, todos os formados pelo curso de agronomia do Unibar, nenhum teve problema algum com alguma área de atuação que é de direito do engenheiro agrônomo. Tá?
Então, o conselho que nos rege é o CREA, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, ele que determina as nossas atribuições. Então, é ele que nos rege, tá, galera? E a gente, para formar o curso de agronomia, segue uma diretriz nacional, que ela é de 2006, tá? Eu concordo que ela deveria sofrer algumas alterações, mas ela é uma diretriz bem completa, é uma das mais completas que tem das engenharias, talvez por isso que até hoje não tenha sido feita nenhuma alteração dessa diretriz. O nosso curso segue rigorosamente essa diretriz e todas as atribuições que são colocadas lá, todas as disciplinas que são exigidas lá, vocês têm no curso. Vocês têm aquelas e muito mais. Quem quiser jogar na internet, procurar essa diretriz, é bem fácil. Coloca Diretriz Agronomia 2006, que já vai aparecer. Ou Diretriz Nacional do Curso de Agronomia, que já aparece também, tá? Mais alguma dúvida, galera? Não. Por enquanto, não. Certo, então? Muito obrigada Certo. pela presença de todos. Todo mundo tem o meu contato. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem falar comigo a qualquer momento, tá? Se eu não responder na hora, assim que eu observar, eu vou responder. Tá bom, galera? Tá bom. Obrigada, então. Tchau pra vocês. Grande abraço. Pode Estou gravando crer. a aula e vou disponibilizar lá no Ava depois, tá? Tá bom. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu.